E eu falo por experiência, quando todo mundo vai embora, só ele fica. Paz, Deus, minhas irmãs, meus irmãos, como é que vocês estão do lado aí, treinada? Bom demais da conta? Bom com força? Ou tá querendo ficar? Fala aqui comigo, hein? Já me conta qual é a sua cidade e estado de onde você está vendo esse vídeo. Foi muito importante a gente ter uma troca muito bacana do lado de cá. Já se inscreve, deixa o joinha nesse vídeo e vamos para mais um vídeo. Porque o vídeo de hoje, ai, como é que eu posso dizer? Ele é para aquelas pessoas que já se sentiram de alguma forma deixadas de lado. Quando uma situação ficou muito difícil, quando a coisa apertou e arrochou, todo mundo foi embora, te virou as costas e você ficou sozinho. Hoje o vídeo é sobre isso. Senhor Jesus, hoje eu escrevo de um lugar que dói, o do abandono. Porque eu estive presente, eu me importei, eu abracei, ajudei, caminhei com eles. Mas quando eu precisei, só ficou o silêncio. Eles viraram as costas e o vazio gritou. Mas foi nesse buraco que eu ouvi tua voz dizendo: Filha, eu nunca fui embora. Então, Senhor, me ajuda a não endurecer o meu coração. Me ensina a continuar amando, mesmo depois de ter sido deixada para trás. Me lembra todos os dias que o Senhor é mais presente do que qualquer multidão. Amém. Mais uma vez, como eu sempre falo do lado de cá, eu nunca vou vir aqui abrir a boca e falar sobre algo que eu nunca passei. Então, hoje é o dia de eu falar e eu tenho certeza que alguém vai se identificar com essa questão de você se doar, de você estar presente, de você amar, de você gostar e simplesmente por algum motivo, razão ou circunstância, as pessoas decidem ir embora. Muitas vezes elas nem avisam que elas foram embora. E aí você vai percebendo ao longo da jornada. É muito difícil quando você se apega emocionalmente e fisicamente às pessoas que nem são do seu parentesco e você acaba fazendo parte, sabe? De certa forma. E o amor nasce e a amizade é construída, mas é muito triste quando você descobre que a amizade foi construída através de interesse próprio, de politicagem, de qualquer outro motivo, razão ou circunstância que não seja pelo simples fato de querer estar perto de você, sabe? De gostar de você realmente, por aquilo que você é, independente do que acham, julgam, falam. É muito difícil você, depois de um tempo, tentar separar, sabe? O que você sente do que fizeram pra você. E aqui eu não tô me colocando em caso de vítima e nem tô pedindo pra você fazer isso. Isso é muito perigoso. Aqui eu tô falando pelo simples fato de você se entregar de corpo, alma e coração mesmo pra alguém, pra alguma pessoa e de certa forma não ser tão importante quanto foi pra você. De certa forma, o seu sentimento pela pessoa, enfim, ser maior do que você imaginava, sabe? E ali você ter que enterrar uma pessoa viva. Eu acho que é uma das maiores dores emocionais, sentimentais que alguém pode sentir. É quando você entende que um ciclo de amizade chegou ao fim. Um ciclo de um relacionamento chegou ao fim. E ali você fala, poxa, me deixaram pra trás, viraram as costas e não me deram nem tchau. Engraçado como às vezes algumas coisas na nossa vida acontecem para nos mostrar que às vezes realmente ali não nos cabe, sabe? Às vezes a vida é cruel, às vezes é cruel. Acontecem coisas e sabe, que deixa a gente meio perdido. Eu tô aqui meia tendo uns devaneios enquanto eu gravo esse vídeo, porque realmente eu tenho mania de não preparar e ensaiar o que eu vou falar. Então eu tenho as pautas,
mediante as pautas que eu tenho, eu venho aqui, abro a boca e falo o que sai do meu coração, da minha mente, enfim. E é muito difícil, porque fazendo esse vídeo agora, eu realmente revivi uma fase da minha vida onde eu amei muito. E não foi uma pessoa só. Foram várias pessoas. E aqui eu tô falando de amizade. E por um motivo, razão ou circunstância, eu acabei me vendo sozinha. E abandonada emocionalmente. Foram várias sessões de terapia, inclusive, para isso. Para eu me sentir um pouquinho melhor. Mas sabe aquele ditado que... Não é nem um ditado, mas o pessoal costuma falar que Deus, ele vê, ele ouve coisas que a gente não vê, não ouve, não tem acesso? É isso. Eu prefiro acreditar nisso, sabe? Que Deus, ele ouviu conversas que eu não que eu não estava presente. Deus, ele viu o que fizeram quando eu também não estava presente. E por essa razão, circunstância, independente se foi bem ou se foi mal, ele viu que ali não era mais o meu lugar. E de certa forma, eu sofri muito. Muito, 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 muito. Porque a gente sente falta, a gente sente saudade, a gente é humano. A gente quer estar perto. E quando a gente gosta de verdade, é triste a separação, né, da carne. E às vezes a gente pensa na separação da carne somente quando a pessoa morre e vai para debaixo da terra. Mas na vida, pelo menos eu já tive que enterrar um bocado de gente, mesmo ainda estando vivo. E quando eu falo de enterrar, é realmente enterrar. É não buscar por notícia, por atualizações, por nada nessa vida. É você realmente deixar ir, sabe? E tomar essa decisão e manter a decisão é muito difícil. Então, se você do lado daí também tá sentindo algo parecido, você não tá sozinho. Em Salmos 27, versículo 10, está escrito assim: Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Em João 6, versículos 66, 67 e 68, está escrito o seguinte: Desde então, muitos dos meus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Em 2 Timóteo 4, 16 e 17, está escrito assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios e a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Na Bíblia, os maiores homens e mulheres daquela época passaram por isso, passaram pelo abandono. Poxa vida, Jesus foi traído por um discípulo, negado por Pedro e deixado por muitos. Pagou um preço que ele não tinha culpa e mesmo assim nos ofereceu em troca a salvação da vida eterna. E aí eu pergunto para você, você é mais, você é maior que Jesus? Às vezes, na nossa fragilidade emocional e na nossa essência natural de ser humano, nós choramos e esperneamos em meio a várias situações. Poxa vida, por que fulano fez isso? Poxa vida, por que fulano falou? Por que fulano não foi embora? Por que eu tô tendo que me retirar de certo lugar e isso e aquilo? E como eu falei e falo em outros vídeos, tudo é por ele, para ele, o tempo todo, porque ele é o dono da história. É ele que é o editor principal, sabe? E isso nos dá a percepção de que estamos sós. Mas, na verdade, esse final, esse encerramento de ciclos de relacionamento, seja de amizade, seja de cônjuge, seja do que for, muitas das vezes é a oportunidade que a gente precisava para estreitar os laços com o Senhor Jesus, sabe? E realmente, de fato, levar um relacionamento com intimidade com Ele. Então,
às vezes o fim não é tão ruim assim. A gente só tem que ver de qual perspectiva que a gente está olhando. Ao fazer esse vídeo, eu tô comendo da minha própria boca, porque tem alguns assuntos na vida da gente que a gente não esquece simplesmente. A gente deixa adormecido, mas fica ali, sabe? E vez ou outra acaba que você se lembra de algum fato, de alguém. E nesse momento que eu tô gravando o vídeo agora, veio, sabe, a reflexão de que às vezes a gente fica pensando, sabe? A gente entra num loop de que ninguém se importa, ninguém procura saber sobre mim, ninguém tá nem aí. E parece que realmente eu não faço a diferença. Parece que não foi importante o suficiente para manter alguém perto. E aí vem uma questão que muitas das vezes, pelo menos eu fiz isso, tá? Por um tempo, pelo menos. Eu mudei a minha essência de ser, de rir, de me entregar, de ajudar até mesmo outras pessoas por terem me abandonado, sabe? E agora que eu falo de relacionamento e eu falo também de amizade, é muito difícil a gente não se endurecer, né? A gente não se tornar um pouquinho rígidos e seletivos até demais. A gente se tornar em alguns momentos até mesmo rude por achar que as pessoas se aproximam da gente só por interesse. E sempre pensando em algo em troca, né? Quando a gente passa por essas situações. Mas hoje eu tô aqui para te deixar uma mensagem de não endureça o seu coração. Não mude quem você é. Escute a Nageli. A Nageli, ela fez isso, ela tentou fazer isso, mas graças a Deus eu não consegui. Porque não é sobre as pessoas que foram embora, sabe? Mas é sobre quem sempre ficou comigo. É sobre o Senhor Jesus ter sido realmente o remédio que eu precisava para aquela dor específica. É sobre o amor dele curar qualquer ferida, sob qualquer situação ou circunstância. As pessoas que foram embora, muitas das vezes, não mereciam, sabe? Aquilo que você tem de melhor. Talvez a sua sinceridade, muitas das vezes ingenuidade, como foi o meu caso, é demais para um ambiente onde não se tem mais isso. Onde o ceticismo se tornou algo comum. As pessoas não sentem tanto, não se importam. Às vezes até se importa. Muitas das vezes alguém pode até... Você já parou pra pensar que às vezes alguém perde até noite de sono ao pensar no que fez por você? Ou para você? É complicado. Mas o que importa de verdade é você seguir adiante, sabe? É você não desistir, não parar os seus sonhos, não deixar de ser quem você é, porque você foi realmente abandonado. Meu pai costuma falar que o dom da gente não serve pra gente. É igual as cartas pro Senhor Jesus que eu faço. Eu ajudo muita gente. E por muito tempo me ajudou. E quando eu preciso muito, me ajuda. Mas não é toda hora. E às vezes eu preciso que Deus use outras pessoas para falar ao meu coração. Para falar comigo, sabe? Com a minha alma. E trazer as respostas que eu preciso. Além da palavra na igreja. Então, quando todos vão embora, viram as costas e simplesmente não olham para trás, você tem que olhar para cima, porque a sua salvação, o seu socorro, a provisão vai vir dele. E aí ele vai limpando o seu coração, vai transformando você de dentro para fora e usa de pessoas novas. Da mesma forma que pessoas vão embora da nossa vida, Deus faz questão de trazer outras. Mas nenhuma promessa é quebrada, nenhuma promessa feita por ele é esquecida ou deixada para trás. Pode ser que alguém não quis fazer parte da sua história e tá tudo bem. Como eu sempre falo, o Senhor Jesus, Deus, ele sempre deixou o quê? O livre-arbítrio. Então, se ele desenhou um plano e te confirmou esse plano, porém alguém preferiu ir embora, não tem problema. Ele mantém o plano original. Mas ele também te honra, porque ele substitui, sim, o Senhor. Ele deixou o livre-arbítrio para mostrar, ver de nós mesmos, seres humanos mortais, se nós temos a paciência, se nós estamos dispostos a pagar o preço. E muitas das vezes, em sua grande maioria, as pessoas não estão preparadas e nem dispostas para pagar o preço necessário
para permanecer na tua vida ou até mesmo para ver as promessas se cumprirem na sua vida. Então elas preferem ir embora, porque ou demora demais, ou, enfim, vários outros motivos, né, que elas devem ter. Mas o importante é que ele sempre está e sempre estará presente na minha vida e na sua vida também. Então, para quem assistiu até aqui, eu quero que você escreva nos comentários: Jesus, fique comigo, mesmo depois que todos me virarem as costas. Escreve aqui que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo. Aproveita para me seguir nas outras redes sociais, para você acompanhar o meu dia a dia, a minha empresa. E pra gente sempre estar juntinho, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.